bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do seu turno de estudo. A aula de hoje será sobre caso genitivo. O caso genitivo estabelece uma relação de posse entre um possuidor e a coisa possuída, o objeto. O que significa dizer? Que sempre que tivermos frases no caso genitivo, vai existir uma relação de posse, isto é, um objeto que pertence a alguém, ou também podemos dizer alguém que seja dono de um objeto. Como é que nós vamos fazer essas frases para que elas fiquem no caso genitivo? Para que uma frase em inglês ela fique no caso genitivo, vocês vão pegar as frases que se encontram na ordem direta e colocar no caso genitivo. Mas antes de entrarmos nos exemplos, nós vamos saber o que é uma frase da ordem direta e uma frase do caso genitivo. Vamos lá. A frase da ordem direta é aquela frase que obrigatoriamente tem que aparecer dois termos: o artigo e a preposição. O artigo de, que é esse artigo aqui, ele tem como tradução o, a, os ou as. A preposição of tem como tradução de. Então, sempre em inglês, quando a frase estabelecer uma relação de posse e ela se encontrar na ordem direta, obrigatoriamente ela tem que estar com a presença do artigo de e da preposição of. Aí o que é que nós vamos aprender a fazer? Pegar justamente essas frases que apresentam artigo e preposição e colocar no caso genitivo. E o que é que tem que aparecer necessariamente para que a frase fique no caso genitivo? Essa estrutura aqui, esse apóstrofo seguido da letra S. Então, sempre que a frase também estabelecer uma relação de posse entre um possuidor e um objeto, para que em inglês essa frase fique no caso genitivo, ela tem que aparecer essa estrutura aqui, ó, apóstrofo seguido da letra S. Vamos observar agora o exemplo abaixo. Vamos observar. Olha só. The car of John. Pronto. Nós temos aí a tradução dessa frase. O carro de John. O que é que vocês estão observando? Ó, aparece primeiro o artigo de, que eu disse anteriormente, que tem como tradução o ou a, os ou as. Depois nós temos o objeto, que nós também podemos chamar de posse. Sempre vai aparecer nessa ordem. O segundo termo da frase da ordem direta vai ser a posse. O terceiro termo que vai aparecer aqui é a preposição of, que tem como tradução de. E o último termo, o quarto, é o dono do carro, no caso da nossa frase, que é o John. Então nós chamamos de possuidor. Então vamos lá. Frase na ordem direta vai aparecer artigo, posse, preposição, possuidor. Pronto. Sempre vai ser assim. Qual vai ser o próximo passo agora? Como é que nós vamos fazer para justamente transformar essa frase que está na ordem direta para o caso genitivo? Dos quatro termos que vocês estão vendo, artigo, posse, preposição e possuidor, você vai eliminar dois. Sempre vai ser assim, você vai eliminar o artigo e vai eliminar a preposição. Pronto. De quatro termos, nós vamos trabalhar apenas com dois. O que sobrou? O objeto, carro, e sobrou o dono do carro, o possuidor, John. Pronto. Qual é o próximo passo? Depois de você tirar o artigo e tirar a preposição. Você vai pegar o possuidor que está no final da frase e vai trazer para o início. Ela que vai iniciar a frase quando for para o caso genitivo. Depois, pegar a posse que está no início, vai trazer para o final. Terminou? Não. Quando você fizer a inversão dos termos, depois que você tirar o artigo e a preposição e fizer a inversão, você vai acrescentar
o apóstrofo S. É esse caso aqui, ó. Vocês vão acrescentar o apóstrofo S. Agora, observe como vai ficar depois que você fizer essas mudanças. Olha lá. John's car. Como eu disse, ó. O possuidor, que está no final, você trouxe para o início. A posse, que está no início, você veio para o final. E sempre depois, está aqui, olha lá. Depois do nome do possuidor, está aqui, ó. Depois do nome do possuidor, apóstrofo, seguido da letra S. Então, é dessa maneira que se passa a frase da ordem direta para o caso genitivo. E referente à tradução, existe alguma mudança? Não. Qual é a tradução da frase da ordem direta? O carro de John. Qual é a tradução da frase no caso genitivo? É a mesma coisa, o carro de John. Só mudou a estrutura gramatical. A primeira frase está na ordem direta porque apresenta artigo e preposição. E a segunda frase está no caso genitivo porque, além delas não apresentarem o artigo e a preposição, o que aparece no lugar delas duas é o apóstrofo S. Vamos para um outro exemplo para a gente reforçar. O próximo exemplo. Ó, a blusa de Susan. Observe, você tem artigo, você tem posse, preposição e possuidor. 4 termos. Essa frase que vocês estão vendo aqui, ela está no caso genitivo? Não. Ela está na ordem direta. E justamente a atividade que vocês vão fazer lá na frente é transformar frases que estão na ordem direta com a presença de artigo e da preposição e colocar no caso genitivo. Então, o procedimento: corta o artigo, corta a preposição. Pronto, está feito aqui, você cortou. Depois, pegar o possuidor que está no final da frase, você vai trazer para o início. A posse que está no início, vai para trazer para o final. E depois que você terminar, logo depois aqui do nome do possuidor, você vai colocar o apóstrofo S. Vamos observar como vai ficar. Ó, Susan's blouse. Observem, ó. Possuidor, que está no final, vem para o início. Posse, que está no início, vem para o final. E depois você vai fazer o quê? Ó, colocar o apóstrofo S. Sempre depois do nome do possuidor. Então, essa é a regra geral para se colocar as frases no caso genitivo. Agora vamos observar uma regra específica. Veja o que está escrito na observação. Quando o nome do possuidor terminar em S, quando somente, essa regra só vale quando o nome do possuidor, isto é, o dono do objeto, terminar na letra S, colocamos apenas o apóstrofo e não o apóstrofo S. Vamos aos exemplos. Olha lá. The House of Davis. Observe, você tem a mesma regra. Essa frase se encontra na ordem direta. Você tem artigo, posse, preposição e possuidor. Agora, como foi dito anteriormente, observe o nome Davis termina na letra S. O procedimento para se transformar essa frase que se encontra na ordem direta para o caso genitivo vai ser o mesmo, não vai mudar em nada. Em que aspecto? Você vai cortar o artigo, vai cortar a preposição. Não houve essa mudança. Qual é o próximo passo? O nome do possuidor que está aqui no final, você vai trazer para o início. A posse que está aqui no início, você vai trazer para o final. Só que a diferença é que ao invés de você colocar o apóstrofo seguido da letra S, você vai colocar apenas o apóstrofo. Por que, professor, tem que fazer dessa maneira? Porque o nome do possuidor aqui está terminando na letra S. Então agora vamos observar como vai ficar. Ó. Davis House.
Observe que aqui eu coloquei apenas o apóstrofo. Não é para colocar o S. Por que você coloca apenas o apóstrofo? Porque o nome do possuidor aqui está, ó, o nome do possuidor. Só coloca o apóstrofo. O nome do possuidor termina na letra S. Aqui, nesse tipo de exemplo, nós temos muitos erros. Quais são os erros mais comuns? Vou colocar aqui. O primeiro erro é o aluno acrescentar um S aqui. Está errado. Por quê? Porque o nome do possuidor está terminando da letra S. Esse aqui é o primeiro erro. E qual é o outro erro muito comum que os alunos cometem? É colocar o apóstrofo entre a letra I e a letra S. Também está errado, porque esse S que vocês estão vendo aqui não se refere ao S do caso genitivo. É o S do nome do possuidor. Então, ao invés de colocar o apóstrofo aqui, que vocês estão vendo que é a posição correta, tem muito aluno que coloca o apóstrofo aqui. Está errado. Não se coloca o apóstrofo ali, onde vocês estão vendo. Esse apóstrofo aqui não existe. O apóstrofo correto é esse aqui, depois do nome do possuidor. Essa regra acontece porque o nome do possuidor termina na letra S. Vamos a um outro exemplo para a gente reforçar. Ó, The pencil of Lucas. A mesma coisa. O nome do possuidor aqui está terminando com S. O procedimento para pegar essa frase aqui, que está na ordem direta, e colocar para o caso genitivo, não vai mudar. Em que aspecto? Sempre você vai tirar o artigo e vai tirar a preposição. Perfeito. Sempre esse é o primeiro passo. O próximo passo, pegar o nome do possuidor, que está no final, traz aqui para o início. Pegar a posse, que está no início, e levar para o final. E depois colocar o apóstrofo S. Porém, como o nome desse possuidor termina na letra S, você não coloca apóstrofo S, coloca apenas o apóstrofo. Observe como vai ficar. Lucas Pêncio. Observe bem, está aqui, ó. Possuidor Lucas, que estava no final, veio para o início. Posse Pêncio, que estava no início, veio para o final. E agora coloca o apóstrofo S. Mas, como o nome do possuidor termina na letra S, você coloca apenas o apóstrofo. Pronto. Esse aqui é o exemplo em que o nome do possuidor termina na letra S. Referente ao próximo assunto, agora nós vamos ver quando vocês tiverem mais de um possuidor. Veja o que está escrito ali. Quando há mais de um possuidor, existem duas maneiras de se fazer o caso genitivo. Nos exemplos anteriores, nós vimos apenas o quê? Frases que você tem apenas um possuidor, uma pessoa que é dono de objeto ou de algo. Esses exemplos que vão aparecer agora referem-se a dois possuidores que podem ou não ser donos do objeto. O que é mais importante vocês observarem é que nesses exemplos agora nós vamos ter dois possuidores. Vamos observar como é que é feita essa mudança, como é que vocês pegam frases que estão na ordem direta e vão transformar para o caso genitivo tendo mais de um possuidor. No caso específico, tendo dois possuidores. Vamos observar. Primeiro, quando a posse se encontrar no singular, o apóstrofo S vai para o último possuidor. Vamos observar a estrutura gramatical para que fique bem claro e vocês não tenham nenhuma dúvida. Olha a frase, vai aparecer. Está aí, ó. The poem of Martha and Mary. Veja, você tem, ó, artigo de, poema, que é a posse, a preposição de, só que agora, ao invés de vocês terem um possuidor, vocês têm dois possuidores. Você tem o nome Marta e o nome Mary. Professor, e essa palavra and que está entre Marta e Mary, significa o quê? É a conjunção aditiva and, que ela tem como função unir duas ou mais palavras de mesmo significado.
Então, os possuidores são os nomes Marta e o nome Mary. Então, observem, vocês têm dois possuidores. Essa frase aqui que você está vendo, The Poem of Martha and Mary, está no caso genitivo? Não, ela está na ordem direta. Por que está na ordem direta? Porque apresenta o artigo de e a preposição of. Professor, para pegar essas frases que estão na ordem direta e apresentam dois possuidores, vai mudar alguma coisa? Não. A estrutura gramatical, a regra vai ser a mesma. Observem agora, com bastante atenção, o procedimento para colocar no caso genitivo. Do mesmo jeito que você fez quando você tinha apenas um possuidor, você vai fazer a mesma coisa quando tiver dois. Cortar o artigo e cortar a preposição. Agora, prestem bastante atenção nessa passagem, porque aqui também, nesse tipo de exemplo, os alunos cometem muito erros. Você tem Martha e Mary, a regra é a mesma. Os possuidores que estão no final, eles vão vir para o início. O que acontece aqui referente ao erro é que os alunos alteram a ordem que aparece. Primeiro aparece Martha, depois aparece o and e depois Mary. Esses três termos, que são os dois possuidores, mais a palavra and, você vai levar para o início da frase, ó, Martha and Mary. Do mesmo jeito que está aqui, você vai trazer para o início, sem alterar a ordem dos termos. Se está escrito Martha and Mary, você vai trazer Martha and Mary para o início. Aí você tem aqui, ó, poem, que é a posse que está no início, você vai trazer para o final. Aí agora vamos fazer e explicar como é que se coloca o caso genitivo, no caso o apóstrofo S. Vamos lá. Vai aparecer assim, ó, Martha and Mary's poem. Agora vamos à explicação. Como eu disse, o que vocês fizeram aqui? Tiraram o artigo, tiraram a preposição. Primeiro passo. Depois, os dois possuidores que estão no final da frase e nessa ordem, ó, Martha e Mary, vocês trouxeram para o início. Martha e Mary. Beleza. E a palavra poem, que é a posse que estava no início, você trouxe para o final. Depois disso, você vai colocar o apóstrofo S. Agora, preste atenção, muita atenção na regra que eu vou falar. Observe a palavra poem, que é a posse. Podemos observar perfeitamente que ela está no singular, porque não tem o S no final. Então, é um poema, está no singular. Então, preste atenção na regra. Sempre que você tiver dois possuidores e a posse, quem vai servir de referência é a posse. A posse se encontrar no singular, só quem vai receber o apóstrofo S é o segundo nome, o que está do lado, quando você faz a inversão dos termos, o mais próximo da posse. Observe que o nome Marta, que é o primeiro possuidor, não recebe nada. Veja que só tem o nome normal, Marta, a conjunção. O segundo possuidor, que é Mary, somente esse segundo possuidor foi quem recebeu o apóstrofo S. O primeiro não recebe nada. Por que que somente nesse caso aqui, o segundo possuidor é quem recebe o apóstrofo S? Porque a posse, que é a palavra poema, está no singular. Agora vamos ao próximo exemplo. Já quando a posse se encontrar no plural, aí o apóstrofo S vai para os dois possuidores ao mesmo tempo. Vamos observar o exemplo. Aqui, ó, lá vai o exemplo. The shirts of Tom and Mike. Pronto. Observem, ó. Artigo, posse, preposição e também dois possuidores. Você tem dois, tá aqui, ó. Tom é o primeiro possuidor. A palavra and, que é a conjunção que significa aí, que tem como função unir duas ou mais palavras de mesmo significado gramatical. E o segundo possuidor, Mike.
A mudança para colocar no caso genitivo vai mudar aqui? Também não. Sempre, independente de você ter um possuidor ou tiver dois possuidores, vocês vão sempre tirar o artigo e sempre vão eliminar a preposição. Tira esses dois termos. Nós trabalhamos apenas com a posse e o possuidor. Tá aqui, ó. O que é que vocês vão fazer? Ó? Tom and Mike, nessa ordem que está aqui, nessa ordem, não vai alterar nada, que se encontra no início da frase, você vai trazer para o final, do jeito que está aqui, Tom and Mike. A palavra shirts, que está no início, você vai trazer para o final. Quem está no final vem para o início, quem está no início vai para o final. Agora observem quando forem colocar o caso genitivo, o apóstrofo S. Veja como vai ficar. Vejam, observe agora. Depois que você tirou o artigo, tirou a preposição, pegou os dois possuidores que estavam no final e trouxe para o início, e pegou a posse que estava no início e levou para o final, observe que nesse segundo exemplo, a posse, que é a palavra shirts, termina com S. Então significa dizer que nesse caso, essa posse está no plural. E a regra diz o seguinte: quando você tiver dois possuidores e a posse se encontrar no plural, os dois possuidores, observem aqui, ó, os dois possuidores, ao mesmo tempo, tanto Tom quanto Mike receberam o apóstrofo S juntos. Então, recapitulando para a gente concluir a nossa aula. Quando a posse se encontrar no singular, isso sempre vale tanto a regra A quanto a regra B, para quando você tiver dois possuidores. Lembre-se disso. Então, a regra A. Quando a posse se encontrar no singular e você tiver dois possuidores, tá aqui a posse no singular, apenas o último nome é quem vai receber o apóstrofo S. Observe que o primeiro não vai receber. E quando você tiver dois possuidores e a posse se encontrar no plural, os dois possuidores ao mesmo tempo vão receber o apóstrofo S. Portanto, o poema de Martha e Mary, a mesma tradução, o poema de Martha e Mary. Na frase de baixo, as camisas de Tom e Mike. Embaixo, as camisas de Tom e Mike. Então, essa é a regra do caso genitivo para quando você tiver dois possuidores.